E olha, vamos falar agora a respeito de um dos grandes escritores, poetas da nossa história, que é Nogueira Tapeti. A vida e obra de Nogueira Tapeti é objeto de um livro, né, que vai ser lançado hoje, né, vai ser lançado contando a vida e obra de Nogueira Tapeti. Importante livro organizado pelo produtor cultural Carlos Ruben e a apreciação crítica do professor Luiz Romero. E eu estou aqui já com os dois para participar comigo do Jornal do Piauí. Professor Luiz Romero, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer. Prazer todo meu. Doutor Carlos Ruben, sempre um prazer. Olha, renovada a satisfação de estar aqui novamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, a obra, né, de Nogueira Tapeti. Essa personalidade oeirense, né, que recebe destaque aqui nas publicações, e eu falo em dobro porque são duas publicações, uma delas com lançamento previsto, né, doutor Carlos? Exatamente, hoje à tarde, um pouquinho da noite, 18 horas, no Salão do Livro do Piauí, no estande do Bate-Papo Literário, comandado pelo professor Romero, teremos o lançamento dessa obra que foi concebida com muito estudo, muito trabalho e, modéstia à parte, a produção gráfica está muito apreciada. Tá, você está se referindo a esse aqui, não é? Exatamente. Esse livro aqui. E aí eu vou já explicar a respeito do outro. Tá aqui, ó. Esse é o livro que vai ser lançado hoje, falando da vida e obra de Nogueira Tapeti. Como é que se dá o reconhecimento do trabalho de Nogueira Tapeti? Ele acontece dentro de que período, em que contexto? O Nogueira Tapeti, quando do seu centenário, em 1990, foi lançada uma obra póstuma intitulada Arte e Tormento. Esta mesma obra foi lançada em 2018 para assinalar o seu centenário de falecimento. Ele viveu 27 anos e 20 dias. E agora, com a participação e a determinação do professor Romero e o outro professor Daniel Herman Trevisan, que mora nos Estados Unidos, que se apaixonou pela obra do poeta Nogueira Tapeti, foi feita uma apreciação crítica e que coube a esses dois professores esse resgate importantíssimo de forma científica, literária, contextualizada. Eu estava aqui olhando o livro. Primeiro, é um trabalho, não é um mero, como explicou aqui o doutor Carlos, não é uma mera publicação de poesias, né? Há uma análise do trabalho das publicações de Nogueira Tapeti, professor Romero. Como é que foi para o senhor participar desse projeto? Foi uma grande satisfação, Gelson, porque um poeta dessa qualidade não se mede arte pela quantidade, mas pela qualidade, evidentemente. Até porque a obra dele foi perdida. Então, em 100 anos, com a pesquisa do Bill, os cuidados da família, resgatamos e fizemos um recorte do poeta, nesses 100 anos. Então, foram resgatados 34 poemas dele. Eu os analisei. E o colega professor Herman, ele fez comentários críticos da obra dele. Mas o livro, ele vem entremeado de detalhes da vida do poeta. Uma vida intensa de 27 anos, uma vida curta, evidentemente, mas tem a questão do amor também, que marcou muito a vida do poeta. Ele tem 27 anos, um poeta de 27 anos, um escritor que escreveu só aos 27 anos, a impressão que eu tenho é que ele tem pouca facilidade de diversificar seu estilo, porque ele viveu um período curto. Muito né? curto. Aí a quantidade de influências não é tão grande quanto um poeta mais experiente. E eu percebo que existe uma forma que ele repete sempre de 4 estrofes e 3 versos e 4 versos. Essa é um modelo, é um padrão de escrita dele na forma? Para a época, sim, Joelson, porque ele nasceu... falando de 1916. Ele nasceu no final do século XIX, faleceu no início do século XX, mas já antenado com as modificações e as mudanças que viriam com o modernismo. Mas o modo mesmo, a estrutura da poética da época era o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. Mas há poemas que ele diversifica. Sim. Eu vi aqui, inclusive, que um período de passagem da vida dele em Portugal influenciou alguns dos poemas. Aí é que você colocou essa situação com a vida intensa que ele levou e a incerteza
da tuberculose, que ele contraiu logo. Ele passou 8 meses em Portugal, na Ilha da Madeira. E na Ilha da Madeira ele cruzou com muito... Sim, havia o mito de que a ilha ia curar, aquela coisa toda. E lá no resort, que ele viveu 8 meses, havia muita presença de gente famosa da Inglaterra e de outros países. E a conversa rolou em torno disso aí, um ambiente intelectual. E ele sentiu necessidade de aprender a língua inglesa, aprendeu o idioma, além de dominar bem a língua francesa. Ele era muito culto. Agora, ele chegou a escrever poemas em outros idiomas? Não, se escreveu, nós não tivemos acesso. O Carlos Ruben, que é o organizador do livro, pesquisou, mas não encontrou, porque foram queimados os livros dele, por conta da tuberculose. Ou seja, mesmo de contaminação. Pronto, você entendeu o resultado. Quando o jovem faleceu, destelharam a casa e pegaram os pertences. No meio dos pertences, o quê? A obra. Leva para o terreiro, queima tudo. Doutor Carlos, nós vimos algumas fotos, algumas imagens da época. Elas caracterizam o quê? O local onde ele viveu? Exatamente. O Nogueira Tapiti é muito vinculado à residência onde ele nasceu e faleceu, que foi a Fazenda Canela, em Oeiras, que hoje é dentro do perímetro urbano. Quem vê a casa do Canela associa a imagem do poeta. E quem tem conhecimento do poeta leva em consideração esta edificação rural. Essa casa é que foi destelhada? Exatamente. Perfeito. Tá. E como é que se faz para... Existe algo conservado dessa Essa casa está em processo de fomentação para ser restaurada e em breve, no máximo, talvez no próximo ano, ela será transformada num memorial que foca lá a memória do poeta, como também a identidade, como a casa de fazenda, do vaqueiro, dessa figura tão importante, e aos fundos dela será construído um belo restaurante para dar sustentabilidade a esse equipamento público. Então podemos dizer que Nogueira Tapiti, na sua fase final de vida, foi vítima, inclusive, do preconceito em função da tuberculose? Muito preconceito de cor e por causa da doença dele. Mas ele teve uma paixão importantíssima que cultivou a vida inteira, que era a conterrânea Maricaçá, uma loura dos olhos azuis, que está presente na sua obra literária. E toda a cidade tem conhecimento deste fato e muita gente é embalada ainda sobre esse romance frustrado. De que modo o amor e o sofrimento marcaram a poesia de Nogueira? Bom, isso aí é que eu preciso, porque o professor analisou a obra, né, Joás? De fato, a questão do amor e numa vida, um tempo curto, ele amou intensamente a jovem Maricaçá. E é evidentemente que ele foi correspondido. Porque nós não temos ideia de quando começou, se foi na adolescência, se quando ele se deslocou de Oeiras para estudar aqui no Liceu, porque ele é contemporâneo do Da Costa e Silva. Eles estudaram junto em Recife. Olha que legal. E eles são afro. O Da Costa é bem moreno, e ele muito mais moreno do que o Da Costa. A diferença e o que fez com que este jovem intelectual frequentasse a famosa e lendária Faculdade de Direito do Recife. Eles estudaram, fizeram cadeiras juntos. E foi o primeiro analista, ele, Nogueira Tapiti, o primeiro crítico analista da obra do amigo dele, Da Costa e Silva. O livro foi publicado em 1908, o livro do Da Costa. Eles estavam juntos em Recife. Olha que coisa. Então a gente conta isso no livro, atrai o leitor para que ele veja dentro da poesia dele do que foi resgatado, que foi tudo queimado. Então conseguiu-se encontrar 34 poemas do jovem intelectual do Canela, né? A gente viu aí esse memorial que vai ser construído. Então nós fizemos um resgate, eu e o professor norte-americano, o resgate da obra e um recorte dele no tempo. O poeta volta, ou seja, ou melhor dizendo, entra no circuito dos estudos literários. Ele está no meu livro. Inclusive está aqui, Literatura Piauiense. Está aqui nesse livro. Ele tem 20 páginas aí. 20 páginas dedicadas a Nogueira Tapiti. Olha aqui. Ó. Esse é o outro livro, do professor Romero, que é um estudo sobre a literatura do estado do Piauí. Exato. Literatura piauiense. Perfeito.
E como produz, né, a literatura E aí, você agora observou volume, bem, né? porque nós conseguimos estudar 57 autores. O jovem Nogueira Tapeti não estava nos estudos literários. Ele estava fora desse circuito, porque não tinha obra publicada. Então, o jovem intelectual do Canela, ele entra no circuito dos estudos literários piauienses, das obras didáticas, além da vida e da obra. Parabéns para vocês pelo trabalho, pela pesquisa e por fazer justiça, né, que a Nogueira Tapeti, que tem aqui o seu trabalho. E o lançamento acontece hoje, só repete o local e o horário, professor Carlos? Às 18 horas, no Espaço Cultural Rosa dos Ventos, da UFP, lá no estande do Bate-Papo Literário, sob o comando do professor Luiz Romero. E aqui está legal, óleo sobre capa de Ravena Ítala. Gostaria de dar o crédito para ela, que você também observou. A jovem, ela é uma pintora. É a terceira capa do Brasil, pintura a óleo. Então, ela estudou a fisionomia, o aspecto físico e psicológico do jovem poeta do Canela. Para produzir. Então, ela pintou, fez uma pintura a óleo, escaneou, está na capa do livro. Muito legal, muito bom, gente. Bom mesmo. Tá aí, parabéns a Ravena Ítala pelo trabalho na capa da vida e obra de Nogueira Tapeti. Quero agradecer aos dois, professor Romero, obrigado por ter vindo. Prazer. Do Carlos Rubens, obrigado. Eu que agradeço, especialmente ao caríssimo Jesus Filho, diretor aqui dessa emissora tão importante que demonstra e leva a boa imagem do Piauí. Muito obrigado. Obrigado aos dois e parabéns pelo trabalho.